bem, né? Você, dá para fazer um só sobre Juscelino Kubitschek. Dá. Você falou sobre Juscelino, e eu vi que você falou frases, não vamos nem para a esquerda, nem para a direita, vamos para a frente, Brasil, né? Isso aí. Juscelino, para quem não sabe, Juscelino Kubitschek não é só uma avenida grande em São Paulo e outras tantas capitais, é um presidente aí entre 56, 1960, Isso aí. 61, não vou saber, não vou lembrar exatamente, mas é um presidente da República que foi muito nessa linha de desenvolvimento, né, de Isso, de industrial, futuro. né, dessa história de fundação de Brasília, de fazer. E aí, esses dias, a gente conversando fora daqui, como que você é uma especialista em Juscelino Kubitschek e toda a sua história, não é isso? Não, não sou não. Eu sou é mais a admiradora assim dele. Eu acho que é isso, que quando você tem sonhos e sonhos atrelados ao Brasil, É. se acaba tendo pontos em comum com todas essas pessoas. Então eu acabei me envolvendo um pouco com a história do Juscelino. E foi uma descoberta atrás da outra, e de repente, em um determinado momento, eu me vi defendendo o Juscelino, sem necessariamente ter embasamento para isso também, mas ao mesmo tempo, sabe, um cara que conseguiu tirar a capital do Brasil, do Rio de Janeiro, É, jogar lá no meio de um nada. sim. Aí você começa. Eu lembro uma vez eu estava conversando com alguém que falou: Mas esse cara, ele devia ter feito estradas de ferro, o Brasil deveria ser todo interligado por trens. Eu acho lindo, e eu também acho. Agora, vai ver a história americana, quantos anos eles levaram É, para fazer toda essa interligação férrea. E o é. Juscelino tinha um moto que era 50 anos em 5, Uhum. tá? Então, se é 50 anos em 5, se você já tem uma estrutura, uma indústria de caminhões que começa a se apresentar como viável e você precisa transportar tudo para um lugar que não tem nada, é óbvio que fazer estradas, grosso modo, porque todo mundo imagina que Ah, já vai ser mais saiu, rápido, né? né? Mas É, estrada de terra, fazer o que for, é. já começou a se tornar um caminho viável para isso. Hum. Então, assim, o que se diz dele em relação ele levou a Brasília, e Brasília, o intuito foi criada para roubar os brasileiros? Não, No way, uma tá? capital planejada, né? Brasília foi planejada, e o bonito da história de Brasília É. é que ela foi, o Juscelino, quando resolveu colocá-la, a ideia não foi propriamente dele, já existiam outros planos de outros presidentes que eu não me lembro agora, mas o que o Juscelino entendeu que fazia sentido era atrelar a fundação de Brasília a um sonho de Dom Uhum. Bosco, tá? E Dom Bosco era um padre italiano, desculpa, que não lembro agora Uhum. datas, ele teve um sonho Uhum. aonde um anjo, tal como Gabriel apareceu para Nossa Senhora, esse anjo disse para ele que existiria uma nova civilização Uhum. num local de onde sairia o maná, o mel e a nova civilização, e que esse lugar deveria ser encontrado ou estava latente para ser encontrado. E quando Dom Bosco acordou e foi ver mais ou menos aonde ficava geograficamente, É. esse ponto era Brasília. Quer dizer, tinha Brasil, ele não Hum. tinha ideia do que era Então, e foi para lá. então, pera, tem uma história. Juscelino, é o cara que, em teoria, idealizou e construiu Brasília, em Isso, 1960, isso, a nossa capital, hoje ali. isso. Então, tem uma história que eu não sabia. Então, e aí, quer dizer, isso veio de um sonho de um Dom Bosco italiano. É Dom um, Bosco é é italiano. Embora um, tenha escolas de Dom Bosco no Brasil, hoje um monte delas, mas era um monge, um um padre monge que italiano. ele sonhou com essa E história ele de teve que. essa história de que aqui. E como é que Juscelino chegou nisso? Nessa história de fazer Brasília lá? Falou com Dom Bosco, é isso? Não, pois é, o Juscelino, quando, assim, tem algumas coisas incríveis dele. Existe o Memorial de JK em Aham. Brasília, que é lindo de morrer, que foi, obviamente, desenhado, criado
por Oscar Niemeyer, e aí não cabe agora discutir que, né, assim, gosto não se discute, mas eu acho que um presidente como Juscelino, de repente ele merecia as pompas como os reis e grandes presidentes de outros países que são enterrados normalmente na catedral Aham. da, 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 da capital de um determinado país, tá? Ou de catedrais que Aham. representaram em determinados momentos a grandiosidade de um país e tudo mais. E o JK não foi enterrado na capital, na Catedral de Brasília, ele foi lá nesse memorial Memorial. dele, tá? Aham. Mas existe um ponto extremamente interessante que era a cultura do Juscelino. Sim. Por mais que ele fosse pobre, Aham. e a história dele é tão, assim, cativante, a gente Uhum. pode usar os adjetivos que a gente quiser. Quando ele era pequeno, para ir para a escola, a mãe, mesmo sendo professora, ela só tinha dinheiro para comprar um par de sapato para os dois irmãos. Então, um pé cada um dos irmãos colocava o sapato e com o outro embrulhava num jornal, numa sandalinha, Uhum. e assim iam. E isso é um fato que acompanhou tanto o Juscelino, que as fotos mais incríveis dele, que você vê mesmo quando ele estava no gabinete, ou, Aham. ele estava sempre descalço, sempre de É meia. mesmo? Ele tinha o hábito de tirar o sapato e tudo mais. E foi um cara que estudou muito. Ele foi para a Sorbonne para estudar, e eu Ah, acho que lá ele deve ter tido a oportunidade de ter acesso a informações que talvez o levaram a esse a Dom conhecimento Bosco, maior de Dom conhecimento. Bosco. Então tem todo um porquê de ser ali o Existe um lado de Brasília ser ali, né? místico, né? E Ah, assim, e aí eu que faço essas comparações doidas, me perdoem todos os historiadores, quem conhece a fundo, mas o ponto é que assim, tem muita gente que diz que Brasília, ela foi criada em cima de um desenho de ibis, né, do pássaro, é. tá? E se você Alguns falam que é um olhar, avião, né? exatamente. Tem É, outros que falam que é um avião. é. Existe um outro caminho ainda que diz que embaixo do pássaro e do avião, ou do avião e do pássaro, o que Aham. for, existe uma cruz de Lorena. Uhum. E essa cruz de Lorena, Uhum. ela remonta a Charles de Gaulle e a cruz de Lorena que ele mandou colocar de pé quando terminou a Segunda Guerra Mundial. É. Então, assim, existe assunto para quem quer, Uh, sabe? e você tá falando para mim que você não é uma Não, especialista não em sou. Juscelino, é só uma Não, curiosa. Só uma só, curiosa. Não, não. eu sou uma Porque quem curiosa. sabe que ele andava descalço no gabinete é Ah, bastante curioso. então, mas são livros. Tem É. gente que escreveu Pô, com mas você muito deu uma mais ideia. Eu vou tentar profundidade. trazer o sucesso à brasileira, alguém ligar a Juscelino Kubitschek, porque esse é um belo exemplo de sucesso à brasileira, Total. não vivo, mas que tem Não, uma parte de história bacana. ó, até arrepia, assim, falar É, desse senhor, porque realmente o que ele fez foi tudo baseado em sonhos. Foi tudo sonho, assim, de um Brasil pujante. que bacana, Sempre. que Se bacana. você vê os statements que o Juscelino dava, são fenomenais, tá? Por exemplo, quando perguntaram para ele, mas por que, né, se candidatar? Começou como prefeito de Belo Aham, Horizonte, é. depois foi governador e finalmente presidente. Então, uma das frases dele que eu acho fenomenal nos dias de hoje é que ele falava: pois fiz-me homem público para servir a meu país, e não para ser servido por ele e nem me servir dele. Eu acho que isso a gente deveria É, mandar fazer né, é. não vou falar mais nada. Entendido.